dar continuidade à nossa aula, a aula 2, iremos falar sobre administração de enfermagem, tá bom? Vamos relatar mais enfatizando a enfermagem como um setor central, tá bom? Lá dentro do hospital ou dentro de uma unidade de saúde. Pois bem, administração de enfermagem. Vamos ao conceito. A prática de enfermagem é uma das principais atividades profissionais na área da saúde, onde abrange diversos departamentos de atuação, não é verdade? Lá dentro do hospital não tem vários setores, não é verdade? Imaginaram aí? Pois bem, esses setores têm que ter, cada um desses setores tem que ter um enfermeiro que é o chefe que vai coordenar aquele setor. Mas na aplicação da administração em enfermagem, vai envolver o quê? Vai envolver o planejamento, a organização, dirigir e controlar. Todo aquele setor tem que ter um planejamento, tem que haver uma organização. Se não haver uma organização, como vai ser aquele setor, né? Aquele setor vai ficar desorganizado, então tem que ter uma organização e esse líder irá dirigir, irá controlar aquele setor, tá bom? E o planejamento, vamos falar um pouquinho do planejamento. O planejamento é a primeira função da administração, exatamente porque sem planejamento não se pratica administração. Portanto, o planejamento é a base que norteia todo o processo administrativo. Vamos lá pensar. Toda empresa tem que haver um planejamento, não é verdade? Temos que planejar para acontecer futuramente o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo lá dentro do hospital? Dar uma boa assistência ao paciente, não é verdade? Então, eu tenho que ter esse planejamento. E os planejamentos, tem alguns tipos de planejamento. Quais são? São os planejamento estratégico, tá? Planejamento tático e planejamento operacional, que vem de curto, médio e longo prazo, tá bom? E o planejamento de assistência? O planejamento da assistência é a base das ações de enfermagem, onde se utiliza uma metodologia científica aliada ao conhecimento e à habilidade profissional, proporcionando meios para modificação da situação e o problema do paciente. O planejamento de assistência, nós temos que, vamos colocar o exemplo lá no hospital ou alguma unidade onde trabalhamos. Esse planejamento de assistência nós vamos primeiramente levantar os dados, tá bom? Ou seja, a história daquele paciente, o diagnóstico, qual é o diagnóstico daquele paciente, tá bom? O planejamento, aí nós iremos planejar, se a gente sabe o histórico e o diagnóstico, iremos planejar como vai ser a assistência desse paciente, tá bom? Fazer a implementação, que é os cuidados, e vamos avaliar como ele está evoluindo nesse planejamento. Então, planejamento de assistência, devemos dar todos os cuidados necessários a esse paciente até a alta desse cliente, ou seja, paciente, tá bom? A organização, planejamento, temos que ter a organização, não é verdade? Organização é uma palavra que tem diversos significados, tais como arrumação e o que mais? Ordem. Se não haver uma organização dentro de uma unidade de saúde, vai ficar bagunçado, não é verdade? Então, temos que ter essa arrumação, essa organização, seja ela lá dentro da sala de vacina, seja dentro de uma triagem, seja dentro de um setor de internação, tudo tem que haver uma organização, tá? É necessário, portanto, organizar o trabalho, definir as funções e cargos, estabelecer normas e padrões, estruturar formalmente o comportamento dos indivíduos na instituição.
Definir funções e cargos. Quantos tem de profissionais? Eu irei fazer essa divisão, essa organização, quantos irão ficar em cada setor, tá? E cargos. Quem vai ficar lá na sala de vacina, né? O técnico de enfermagem, quantos? Isso faz parte da arrumação, da ordem naquela instituição, tá bom? Eu coloquei bem aqui uma figura só para vocês entenderem essa parte de organização. Temos o diretor, que é a direção, né? Que ele vai direcionar toda aquela unidade. Tem a comissão de auditoria e vem a parte das chefias. Lá na obstetrícia, tem que ter um chefe para coordenar, organizar aquele setor. Lá, um enfermeiro-chefe na unidade médica também, um enfermeiro chefe na unidade pediátrica. Isso tudo faz parte da organização. E também, lá na teoria de Wilton Mayo, se eu não me engano, ele fala sobre essa organização vertical e horizontal, que tem que ter nas instituições, nas empresas. Liderança na enfermagem. É muito importante a liderança na enfermagem. Um chefe líder é capaz de induzir o subordinado a executar as ações desejadas e alcançar o quê? Os seus objetivos organizacionais, tá bom? Então, o líder está ali para liderar, para organizar aquele setor. Mas temos alguns tipos de líderes, que nós temos o líder autocrático, tá bom? O líder democrático e o líder liberal. Esses são os tipos de líderes, né? Mas volto a repetir, tem que haver essa liderança. Por isso que diz que o chefe é o enfermeiro, né? É o líder, que tem os técnicos de enfermagem, os auxiliares, tem um médico, né? E ele está liderando aquele setor, tá bom? Está organizando, está planejando todos os cuidados necessários para aquele cliente. Supervisão de enfermagem. O que quer dizer supervisão de enfermagem? Caracterizada como uma função administrativa que envolve o processo de orientação contínua de pessoas com a finalidade de desenvolvê-lo e capacitá-lo para o serviço. Ou seja, esse supervisor irá o quê? Orientar os demais funcionários, irá capacitá-los para ter uma melhor assistência de enfermagem para o cliente, tá bom? Ele irá também supervisionar todos os funcionários, certo? E o controle? O controle fecha o ciclo do processo administrativo, não é verdade? Que temos lá o planejamento, a organização, dirigir e controlar, né? Então, o controle vai fechar o ciclo de administrativo. Inicia lá pelo planejamento, através dele preocupa-se corrigir, avaliar os resultados obtidos pela aplicação do método que podem levar à reorganização do trabalho, tanto em termos de qualidade quanto de quantidade. O controle, como diz aqui, é o fechamento, ele irá avaliar tudo que foi feito, ou seja, lá no começo do planejamento, na organização, quem está dirigindo, que é o líder, né? E ele vai reavaliar se houve uma melhora ou não, depois, se houve um termo de qualidade ou por quantidade, vai haver essa reavaliação e reorganização. O que teve melhora e o que não teve, vai reorganizar esse que não adquiriu uma boa qualidade, né? Vai avaliar. Então, tem que ter esse controle, tá bom? No setor de enfermagem, na parte administrativa. Então, foi essa nossa aula. Muito obrigada.